Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje vamos falar sobre métodos teológicos. Vamos tratar dessa aula importante na teologia. Além dos métodos teológicos, vamos também abordar sobre as fontes teológicas e sobre os elementos teológicos. Então tem bastante conhecimento aí para enriquecer a nossa compreensão nessa área. Então vem junto aí comigo nesse aprendizado. Método é uma palavra que tem raiz no grego, hodos. Método seria o caminho. É importante que nós venhamos a compreender que na busca do conhecimento, seja na filosofia, na ciência, outra área do saber, o conhecimento não surge do nada. Pelo contrário, há um caminho, há um método estabelecido para se chegar àquele conhecimento. Na teologia também não é diferente. O conhecimento teológico, ele não é produzido por achismos ou por uma simples revelação da verdade. Não. O conhecimento teológico é produzido através do exercício metodológico. Então, na teologia, nós temos vários métodos. Quando a gente utiliza um bom método teológico, a gente vai produzir uma boa teologia. Quando a gente utiliza um mau método, a gente vai produzir uma má teologia. Portanto, é necessário conhecermos os métodos teológicos e escolhermos o melhor método para fazermos teologia. A quadriga é um método que foi estabelecido na Idade Média. Nesse caso, era utilizado em um texto 4 tipos de interpretação. Eles analisavam primeiramente de forma literal, pegavam o texto e compreendia a passagem de forma literal. O mesmo texto, depois ele era compreendido de forma alegórica. O texto depois era abordado numa questão moral, então se fazia ali uma interpretação a partir de conceitos morais. E para concluir, o mesmo texto, ele tinha um viés futurístico. Era analisado aquele texto dentro de uma perspectiva escatológica. O método histórico crítico é o método que deu base para a teologia liberal. O método histórico crítico, ele parte da questão de uma análise histórica, é analisado o texto a partir do seu contexto histórico, porém, o que vai determinar a sua compreensão é a crítica, é a razão. Então, é preciso criticar o texto a partir da nossa compreensão de mundo hoje. A teologia liberal se utiliza desse método crítico, no qual os textos são questionados, até sobre a sua veracidade. O método crítico, ele enaltece a razão, dizendo que a razão é que vai determinar a verdade do texto, e não o texto em si é que nos traz a verdade para uma mente que foi deturpada pelo pecado. Então, o método histórico crítico, ele analisa sim o texto de forma histórica, dentro da sua contextualização, entretanto, ele tem como ponto de verdade a crítica, a razão humana. Já o método histórico-gramatical, ele não sai do texto. É a interpretação dentro de um contexto histórico no qual a passagem bíblica, o texto sagrado é analisado sobre o seu contexto histórico. A época que eles estavam vivendo, quem escreveu, para quem escreveu. Então, essa análise histórica é extremamente importante, assim como o texto em si também é importante. A gramática, a palavra, o significado da palavra. Então, é analisado a definição da palavra dentro daquela época. Então, a compreensão do texto deve estar no
próprio texto e não na razão humana, como é defendido na teologia liberal, que utiliza do método histórico crítico. Então, o método histórico gramatical, ele analisa o texto dentro do seu contexto, assim como também ele respeita a palavra que foi utilizada, o termo que foi escolhido para se registrar determinada passagem. Nós já estudamos sobre a questão dos métodos. Os métodos vão buscar o conhecimento. Porém, em qual lugar será buscado? Qual é a fonte para o conhecimento? A teologia, ela, em sua riqueza de campo, ela possui várias fontes. Então, nós vamos analisar por prioridade as principais fontes teológicas. A fonte principal é as escrituras sagradas. A Bíblia é a fonte infalível de verdade. É nela que nós vamos buscar a essência da mente de Deus, a vontade de Deus, os ensinos de Deus. Portanto, nenhuma teologia possa ser importante se ela não priorizar as escrituras. O papel do teólogo é amar o texto sagrado, é ter prazer em debruçar nesse livro e nele se dedicar horas e horas para compreender a riqueza do seu conteúdo. Então, a teologia, ela tem como fonte principal a Bíblia Sagrada, os textos de Gênesis até Apocalipse. Nós temos ali um manancial de conhecimento para ser explorado através dos métodos teológicos. A Bíblia, ela registra aquilo que nós precisamos entender sobre determinada passagem. Entretanto, para compreendermos melhor determinadas passagens, é importante que a gente compreenda o contexto pelo qual se desenvolveu aquela passagem, aquela história, aquele acontecimento. Então, nós vamos ter no contexto histórico, baseado em registros históricos, em documentários, em pesquisas arqueológicas, algumas informações que vão nos trazer mais luz para entendermos o contexto da época. Por exemplo, quando nós estudamos os evangelhos, quando nós estudamos ali os ensinos de Jesus, nós precisamos entender que Jesus viveu em uma época, em uma localidade. Então, através de estudos da geografia, da história, da própria antropologia, da arqueologia, o estudo das culturas, nós vamos entender melhor o mundo da época de Jesus. E quando nós entendemos melhor o mundo da época de Jesus, fica muito mais fácil compreendermos as palavras do Mestre. Portanto, o contexto histórico, os estudos baseados em informações que são captadas por estudiosos que se dedicaram a buscar essas informações, também são fontes importantes para o estudo teológico. As doutrinas bíblicas são construções desenvolvidas dentro de uma lógica que nos ajuda a compreendermos melhor as passagens bíblicas. Ao longo da história da igreja cristã, vários estudiosos cristãos genuínos desenvolveram e produziram as doutrinas. Doutrinas essas que foram aperfeiçoadas e que também foram preservadas ao longo da história. Nós temos, por exemplo, um documento muito importante, que é a Confissão de Westminster, que foi um documento elaborado no qual estabelece as doutrinas que os teólogos reformadores entenderam e defendiam. Portanto, o estudo dessas doutrinas também são fontes importantes para nós podermos desenvolver o conhecimento teológico.
a teologia não é um conhecimento morto, um conhecimento simplesmente teórico, mas a teologia é um conhecimento vivo, é um conhecimento poderoso que transforma a vida das pessoas. Portanto, a experiência, a prática, a vivência com esse conhecimento gera também conhecimento. Portanto, as experiências que os santos homens de Deus tiveram ao longo da história da igreja e também as experiências que nós vamos vivenciando hoje, elas são importantes e são fontes de estudo teológico. Claro que as experiências não estão acima das escrituras. Não podemos interpretar e concluir verdades teológicas a partir das experiências. As experiências devem ser julgadas pelas escrituras sagradas. Porém, elas não podem ser também desprezadas como se elas não tivessem nenhuma valia, como se nós não podemos confirmar algumas verdades teológicas, também tendo as experiências como uma fonte importante. No estudo teológico, nós vamos encontrar vários elementos que fazem parte da vida teológica, que fazem parte do desenvolvimento do conhecimento teológico e também, assim como também da prática teológica. Portanto, eu quero destacar aqui alguns elementos para que nós possamos completar aí o nosso entendimento nesta aula de teologia. Razão e fé, dois elementos essenciais na construção do conhecimento teológico. A razão como uma ferramenta dada por Deus aos homens para que eles possam compreender as coisas é importante no exercício da teologia. Porém, nós não podemos também desprezar a fé. A fé, como o próprio teólogo Tomás de Aquino dizia, ela caminha junto com a razão. A razão é serva da fé. A razão, ela produz o conhecimento. Porém, a fé, ela vai além desse conhecimento. Então, para uma boa teologia, para um bom aprofundamento do conhecimento teológico, não podemos desprezar razão e fé como elementos essenciais para a busca do conhecimento da verdade. Doutrina significa ensino. Nesse caso, nós vamos ter, dentro de uma variedade de conhecimento que nós vamos produzindo dentro do estudo da Bíblia, as doutrinas, que seriam a organização desse conhecimento em forma de ensino, em forma de instrução. Então, a igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, que seria os ensinamentos que os apóstolos trouxeram e deixaram no Novo Testamento, baseado no Antigo Testamento e na sua experiência que tiveram com Cristo, o Jesus Mestre. O dogma seria uma compreensão praticada pela igreja. Muitos confundem dogma e doutrina. A doutrina é algo que deve ser praticado por todos os cristãos. É uma doutrina universal, é uma verdade bíblica que ela é estabelecida, ou, no caso, Israel no Antigo Testamento, ou podemos destacar para a igreja Novo Testamento. Já o dogma é algo exclusivo de uma determinada eclesia, uma determinada igreja. Então, o dogma é uma prática, um costume, seja ele cultural ou seja ele particular, que uma determinada organização cristã escolheu para poder fazer parte da vida dos membros. Por religião, nós temos duas definições diferentes. Temos a definição de religião como religare,
termo que vem do latim, religar o homem com Deus. Nesse caso, Jesus seria a religião verdadeira, porque somente ele pode religar o homem que estava separado de Deus, agora voltar à presença de Deus. E também temos a religião, como fala Tiago, a religião pura, no sentido da prática. A religião seria a prática, né? Nesse caso, a religião consiste, né, num conjunto de práticas, rituais, costumes e hábitos desenvolvidos por um grupo. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado e curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!